Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso de Questões de Direito Constitucional, Banca Selecom. Quem não me conhece, eu sou o professor Tadeu Pinheiro, vou ser o professor de vocês nessa disciplina. Vou deixar aqui o meu contato do meu Instagram, Tadeu Pinheiro, _RJ, também o meu e-mail, prof.tadeupinheiro@gmail.com. Esses são os contatos, você pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Estou à disposição de todos, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Sem mais delongas, vamos dar início então ao nosso curso de questões de Direito Constitucional Banca Selecom. O início das nossas questões, vamos começar com os princípios fundamentais. Tentei pegar questões baseadas diretamente relacionadas a alguns temas que mais caem, tá bom? Principalmente questões mais atualizadas, de 2024. Primeira questão. O princípio da separação dos poderes tem como objetivo descentralizar o poder, cabendo ao legislativo, ao executivo e ao judiciário cumprir suas prerrogativas e manter o equilíbrio entre si. De acordo com a tripartição de poder, pertence a um dos três poderes da República, ou a letra A, Ministério Público, letra B, Defensoria Pública, letra C, Tribunal de Contas, letra D, Conselho Nacional de Justiça. Era para você marcar a letra D, porque o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. O Ministério Público não compõe ao Poder Legislativo, Executivo nem ao Judiciário, é um órgão constitucional autônomo, assim como a Defensoria Pública e assim como o Tribunal de Contas. Atenção, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é poder legislativo, ele auxilia o Poder Legislativo na fiscalização das contas, mas ele é um órgão constitucional autônomo, tá bom? Vamos ver aqui alguns comentários que eu coloquei para vocês. Então, verificamos aqui. A resposta da banca foi letra D de dado e concordamos com esse gabarito. Comentários. Temos que entender, por exemplo, algumas palavras que foram colocadas, né, no corpo da questão, que acho que é interessante a gente fazer algum desdobramento. Princípio da separação dos poderes, a gente chama de princípio, porque o título 1 da Constituição, que vai do artigo 1º ao artigo 4º, ele fala assim, dos princípios fundamentais, ou seja, o legislador, o poder constituinte, ele entendeu que tudo que está do artigo 1º até o artigo 4º pode ser chamado de princípio. E quando ele fala sobre a separação dos poderes, a gente pode chamar de princípio da separação dos poderes. Por exemplo, quando ele fala, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, nós podemos falar princípio da dignidade da pessoa humana, tá bom? Então, tudo que está descrito ali você pode chamar de princípio. Então, o princípio da separação dos poderes, que rege como funciona os poderes dentro da República Federativa do Brasil, é uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser abolida dentro da Constituição. Isso está escrito onde? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Assim como a forma de Estado, assim como os direitos e garantias fundamentais individuais. Nós vamos ver em outra oportunidade as questões pertinentes às cláusulas pétreas, tá bom? É importante você saber que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, ele tem competências típicas, ou seja, competências principais, e também tem competências atípicas, ou seja, competências acessórias, que não são principais. As competências típicas do Poder Judiciário é competência de julgar. E de maneira atípica, ele legisla, e de maneira atípica, ele executa, aplica a lei, ele administra. Então a gente pode citar exemplos que dão maior lucidez de entendimento. Poder Judiciário julgando, é uma sentença judicial, uma decisão judicial. Assim, quando um juiz, por exemplo, ou um tribunal decreta uma ordem judicial, isso é uma decisão judicial, então ele está julgando.
Mas, por exemplo, quando um tribunal ele expede o seu regimento interno, ele está agindo de maneira atípica, ou seja, não é uma função principal, não é uma função atípica, mas é uma função acessória dada pela Constituição Federal. Mas só que é uma competência típica de outro poder. Para a gente conseguir entender aqui mais ou menos, a Constituição Federal vai falar que o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário são independentes e harmônicos entre si. Tenha em mente, quando ele fala que são independentes e harmônicos entre si, ele está falando que independência são funções típicas. Quando ele está falando harmonia, é o exercício de atividades atípicas para que consigam realizar suas funções dentro da República Federativa do Brasil. Tá bom? Então, funções típicas são funções principais, funções atípicas são funções acessórias. Esse sinônimo que eu uso é só para você conseguir entender, mas o que você tem que levar em mente é que se existem funções típicas e funções atípicas. E uma função atípica do Poder Judiciário, que é o ato de administrar, que é o ato de aplicar a lei, que é o ato de executar o que está disposto em lei, podemos citar, por exemplo, criar concursos públicos. O Poder Judiciário, seja para técnico judiciário, seja para analista judiciário, seja até mesmo para juízes, eles não fazem a seleção de determinados tipos de candidatos por meio de concurso público, artigo 37, inciso 2. Então, isso é uma atividade diferente de julgar e diferente de legislar. É uma atividade de cunho administrativo, que é exclusivo, que é principal, que é típica do Poder Executivo. Mas o Poder Judiciário também exerce, assim como o Poder Legislativo também exerce. Então a gente verifica que existe uma harmonia entre os poderes, que é essa correlação entre funções típicas e atípicas, e um tomando contra, regulando o outro ali, que a gente chama de teoria dos freios e contrapesos. Se quiser ser mais chique, falar inglês, é o check and balancing. Checar e regular. Checar e regular. Checar e gerar balanço. Checar e fiscalizar. Tá bom? Por exemplo, poder executivo, função típica, administrar. Função atípica, julgar e legislar. Função atípica de julgar do chefe do Poder Executivo, podemos pensar, por exemplo, onde o chefe do Poder Executivo, seja âmbito federal, seja âmbito estadual, seja âmbito municipal, federal chamamos de presidente da República, âmbito estadual chamamos de governador, âmbito municipal chamamos de prefeito, por meio de um processo administrativo disciplinar, determinado tipo de servidor público, agente público, pode chegar a uma sanção de demissão. E essa decisão é realizada, na maioria dos estatutos, é realizado pelo chefe do poder. Então, isso é realizado pelo presidente da República no âmbito da União, pelo governador do estado no âmbito dos estados ou pelo prefeito no âmbito dos municípios. Então, você verifica que é o poder executivo julgando, decidindo, tá? Então, é uma função atípica, não é uma função típica. E de legislar, a gente sabe, dentro do processo legislativo, quando você vai estudar o artigo 69, tem o que chamamos de medidas provisórias. As medidas provisórias seriam um exemplo, por exemplo, do chefe do Poder Executivo legislando. É claro que a medida provisória ela tem prazo de duração e ela passará pelo crivo do Poder Legislativo, tá bom? O Poder Legislativo também existem funções típicas e funções atípicas. Função típica, legislar e fiscalizar. Função atípica, administrar concursos públicos, férias e julgar. A gente vê nos casos, por exemplo, de crimes de responsabilidade, onde o Poder Legislativo ele está ali decidindo sobre a permanência ou não do chefe do Poder Executivo nos casos de crimes de responsabilidade, tá bom? A estrutura organizacional do Poder Judiciário está descrito no artigo 92 e é justamente o que ratifica, o que corrobora
uma questão que a gente acabou de estudar agora. Fala Supremo Tribunal Federal. Aí no inciso 1A é o Conselho Nacional de Justiça. Foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, tá bom? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais federais, juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes do Estado, Distrito Federal e território. Você tem que levar para a prova todo esse conhecimento e tem que memorizar isso. É importante, aqui é só uma crítica dada pela doutrina, que a gente tem que ficar de olho na hora da prova, e eu acho que não, a gente não vai ter muito trabalho com as questões baseadas na Selecom, porque a gente percebe que a Selecom, muito pelo contrário, ela não quer que o aluno, por vezes, faça um desdobramento doutrinário. Ele quer realmente que ele fale aquilo que está descrito em lei. E a gente tem que ficar bem antenado para o que a assertiva está te pedindo, conforme dispuser a Constituição Federal. Então você vai colocar conforme dispuser a Constituição Federal. Mas a doutrina faz uma crítica dizendo que são órgãos do Poder Judiciário, não deveria ser, por exemplo, conforme inciso 4, juízes do trabalho. Deveria ser juízos do trabalho, porque o órgão é o juízo. Juiz é um agente público, tá bom? Só para a gente fecha parênteses, ponto, parágrafo, só para a gente conseguir entender essa crítica. Guarda para você e a gente leva para a prova, mas sempre ficar de olho com o que a assertiva está pedindo, tá bom? Aí, parágrafo primeiro fala o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. É importante a gente saber que o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores têm sede em Brasília e eles têm jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição, é um órgão administrativo, mas ele compõe o Poder Judiciário, tá bom? Jurisdição é jurisdizer, é dizer o direito, tá? É decidir. E o parágrafo segundo fala: o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição, foi o que eu acabei de falar, em todo o território nacional. O Tribunal de Justiça dos Estados tem jurisdição, mas tem jurisdição onde? No território do Estado. Tá bom? Vamos avançar. Segunda questão agora. Ah, não. Coloquei aqui também um apanhado referente ao Conselho Nacional de Justiça e no final ainda coloquei um bizuzinho. Vamos lá. É um órgão administrativo, ou seja, não possui jurisdição. A gente só está ratificando o que a gente acabou de falar. O material de vocês está um material bem completo, feito pela gente, de controle interno do Poder Judiciário. São 15 membros. Atenção, o bizu aqui no final está dizendo que o Conselho Nacional do Ministério Público são 14 membros. Isso pode te confundir. O Conselho Nacional de Justiça está no artigo 103b da Constituição da República. O Conselho Nacional do Ministério Público está no artigo 130A, tá bom? Um são 15 membros e o outro são 14 membros. Interessante também, pegadinha de prova, Ctrl+C, Ctrl+V. Mandato de 2 anos admitida uma recondução. O que eu falaria aqui de bizu? Cuidado com o procurador da República, Procurador-Geral da República, o PGR, que é o chefe do Ministério Público da União. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque ele é permitida a recondução, não uma, mas a recondução, tá bom? Será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal também é presidente do Conselho Nacional de Justiça. O ministro do STJ será o ministro corregedor. Artigo 103b, parágrafo 5º, tá bom? Não compõe, mas oficiarão, ou seja, realizarão trabalho junto ao Conselho Nacional de Justiça, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e o Procurador-Geral da República, tá bom? Bizu, eu já falei aqui, agora sim, tá? Vamos dar início à próxima questão. Beber uma água aqui. A gente verifica na segunda questão.
à luz da Constituição Federal de 1988, ou seja, nós temos que seguir o que está descrito na Constituição Federal. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a defesa da paz, igualdade entre os Estados, autodeterminação dos povos ou dignidade da pessoa humana. Sabemos que é dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3. Essa deve ser a resposta pela qual você deve marcar. Agora vamos fazer alguns comentários que eu acho que é interessante, porque essa questão trouxe para a gente várias informações. Ela falou República Federativa, a gente já chega à conclusão que ela trouxe para a gente a forma de governo, que é republicano, e a forma de Estado, federativo. Ela também trouxe os fundamentos da República. A gente tem que saber os fundamentos, tem que memorizar, costuma cair na hora da prova e você tem que decorar. Dignidade da pessoa humana, soberania, cidadania, e a gente tem que gravar tudo isso. E tem que saber que defesa da paz, igualdade entre os Estados, autodeterminação dos povos, ele corresponde à República Federativa do Brasil no âmbito internacional. Artigo 4º da Constituição está elencado, está listado dentro daqueles incisos lá do artigo 4º, tá bom? Então eu trouxe aqui o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Existem técnicas de memorização, métodos mnemônicos que você pode fazer para, por exemplo, trabalhar a memorização dessa sequência. Eu gosto de utilizar uma frase chamada assim, ó, Deus, só posso com você. Deus, dignidade da pessoa humana, só, soberania, com, cidadania, você, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Posso, pluralismo político. Também, uma parte da doutrina trabalha o socidivaplo, soberania, cidadania, dignidade humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político, tá bom? Fique à vontade para você montar o seu método, sempre trazendo para a tua realidade, porque você tem mais afinidade, e você tendo mais afinidade, chegar na hora da prova, você vai lembrar com maior facilidade, tá bom? Trouxe também aqui, ó, aquela questão que eu falei, apesar de não estar descrito dentro dos fundamentos, ela faz parte do título dos princípios fundamentais. Só que ao invés de ser fundamentos, eles são o quê? Princípios nas relações internacionais da República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados. Aí, ó, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos, processo no progresso da humanidade, concessão de asilo político. A questão, ela falou defesa da paz, igualdade entre os estados e autodeterminação dos povos. Aí você verifica aqui, ó, autodeterminação dos povos, inciso 3, igualdade entre os estados, inciso 5, e defesa da paz, inciso 6, tá bom? Parágrafo único fala o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana. Eu acho interessante a gente fazer um desdobramento aqui do seguinte sentido do artigo 1º. Ele dá para a gente as 4 principais classificações do Estado. A gente chama de classificações do Estado, que é forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime político. A gente tem que gravar principalmente essas 4 classificações do Estado. A gente tem que ter elas memorizadas, decoradas. Quando for perguntado para você o regime político brasileiro, você tem que saber que o regime político brasileiro é democrático, porque está descrito no artigo 1º caput. Caput vem do latim, quer dizer cabeça, na cabeça do artigo, na parte de cima do artigo. Então está descrito lá, regime democrático, regime político. Cuidado, eu vi uma nomenclatura utilizada pela banca Selecol que é diferente, você não vê em outras provas.
ao invés de chamar regime político, chamou sistema político. Preste atenção na palavra político, porque se falar político, está remetendo a democrático, ou totalitário, ou ditatorial. Então preste atenção, sistema político, ou regime político, democrático, tá bom? Forma de governo, republicano. Forma de governo, republicano. Diferente, por exemplo, de da forma de Estado, que é federação, forma de Estado, federativa ou federação, forma de Estado, começa com F e Estado começa com E, federação, diferente pode ser unitário ou sistema de governo. O sistema de governo, ele pode ser presidencialista ou parlamentarista. Nosso sistema de governo é presidencialista, tá bom? Sistema de governo. A palavra que vem depois é governo, não é político. Porque se eu falar sistema político, eu estou falando do regime político, democrático ou autoritário. Beleza? Autoritário, totalitário, ditatorial são sinônimos, tá, pessoal? São sinônimos. Então vamos recapitular? Regime ou sistema político, democrático ou totalitário, ou autoritário, ou ditatorial. Forma de governo, republicana ou monarquia. Nosso sistema, nossa forma de governo não é monarca. Nosso sistema, nossa forma de governo é república, é republicana, tá bom? Sistema de governo. Não confunde forma de governo com sistema de governo. Sistema de governo presidencialista. Nós temos presidente da República. Não é parlamentarista. Não é dividido, por exemplo, ao presidente da República as formas de ser chefe de governo, chefe de Estado. Não, é colocado em uma pessoa só a chefia do governo e a chefia de Estado, diferente do parlamentarismo, que o chefia de governo é um e o chefia de Estado é outro, tá bom? Então, o presidencialista é justamente uma das interpretações ou dos fenômenos que aderem ao sistema presidencialista é a reunião de duas chefias em uma pessoa só, chefia de Estado e chefia de governo. O presidente da República no Brasil, ele é chefe de governo, ou seja, ele é chefe da União, ele é chefe do governo federal e ele é chefe de Estado, ou seja, ele é chefe da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Ele representa todo o país nas relações internacionais. Ele não representa só a União, mas ele representa todo o país. Ele representa a União, os estados, o Distrito Federal e o município, todo o território brasileiro. E ali ele está agindo como chefe de Estado, ali não está agindo como chefe de governo. Perfeito? Então é importante trazer esse desdobramento. Agora vamos avançar. Terceira questão, a gente termina os fundamentos. Acho interessante também, depois, com calma, você dá a lida no artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º, ele não fala dos fundamentos, nem fala da relação que o Brasil tem, das relações internacionais do Brasil, né? O artigo 3º fala dos objetivos fundamentais. E eu vejo muita questão tentando confundir vocês em relação a fundamentos, artigo 1º, sociediva plu, e no artigo 3º, que também tem outros métodos mnemônicos. O artigo 3º fala: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí um bizu, né? Ele é composto por verbos, não são por temas, conforme os fundamentos são temas: dignidade da pessoa humana, cidadania. Aqui são verbos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, não é regional, erradicar a pobreza, a marginação e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, leva para a prova também
uma leitura importante, artigo 3º, tá? Vamos dar início, então, à nossa terceira questão. A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, segundo o qual ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, salvo exceções previstas pela Constituição. Em regra, essa vedação deve ser observada para a seguinte situação: à noite, por determinação judicial, à noite, em caso de flagrante delito, durante o dia, na ocorrência de desastre, a qualquer hora para prestação de socorro. A gente sabe, né, por exemplo, na letra B, que à noite, em caso de flagrante delito, não precisa observar, porque pode haver flagrante delito em qualquer horário. Durante o dia, para a ocorrência de desastre, não precisa observar, porque o desastre pode ser feito em qualquer horário. A qualquer hora a prestação de socorro também não precisa, porque pode ser a qualquer hora. Agora, à noite, por determinação judicial, está errado, porque a gente sabe que ela deve ser observada, que só pode ser durante o dia, por ordem judicial. Beleza? Vamos ver aqui artigo 5º. Então, a nossa resposta seria a letra A, uma questão bem inteligente, a questão que faz pensar um pouco, não fica muito na decoreba, mas é uma questão fácil, uma questão tranquila, tá bom? Artigo 5º, inciso 11, ele fala da inviolabilidade do domicílio, onde ele descreve a casa e o asilo violável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador. Com o consentimento do morador, não tem necessidade de você saber as exceções, porque a regra só pode entrar com o consentimento do morador. Agora, sem o consentimento do morador, tem as exceções: flagrante delito, desastre e prestar socorro. Não tem nenhuma relação contextual com relação temporal, né? Agora, se for por determinação judicial, ou seja, for por ordem judicial, só pode ser durante o dia. Tá bom, pessoal? A casa pode receber algumas interpretações jurídicas diferentes, por exemplo, do termo casa, pode ser chamado de domicílio, pode ser chamado de residência. Também é entendido pelo Supremo Tribunal Federal espaços onde a pessoa ocupa com exclusividade, por exemplo, um quarto de hotel, um escritório ou um consultório profissional. Tudo isso recebe o manto protetor da inviolabilidade domiciliar, tá? Sem o consentimento e em qualquer horário. Flagrante delito, desastre, prestar socorro. Sem consentimento e durante o dia, determinação judicial. Durante o dia, ao amanhecer, ao anoitecer, ou de 6 às 18 horas. Com o advento da lei de abuso de autoridade, que ela descreveu lá que não responderia para o abuso de autoridade de 5 às 9 horas da noite, o Supremo Tribunal Federal atualmente entendeu que o horário tem que ser de 6 às 18, ou seja, tem que ser do amanhecer ao anoitecer ou de 6 às 18. Só que se for no horário de 5 às 21 horas, apesar de ser ilegal, o agente público não vai responder por abuso de autoridade. Entendeu? De 6 às 18 é uma ordem judicial cumprida, totalmente constitucional, totalmente legal. Passou desse horário, ou seja, foi entre 5 e 6 da manhã e foi entre 18 às 21 horas, esse cumprimento de ordem judicial, ela não se torna, claro, vai depender do contexto, tá, pessoal? Vai depender do contexto, da cidade, do estado, porque tem estados aí que determinadas horas ainda está claro. Isso vai depender do contexto, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu mais ou menos assim, e a gente tem que ter esse entendimento. Por exemplo, se for de 5 às 6 e se for das 18 às 21, não será tornado, não será, o agente público não responderá por abuso de autoridade. Mas aquela determinação, o cumprimento daquela determinação pode ser tornada ilícita, pode ser tornada inconstitucional, tá bom? Porque a Constituição fala que é durante o dia, e 9 horas da noite já não é mais dia, tá bom? Não é mais dia. O Supremo Tribunal Federal entendeu assim: não vai responder por abuso de autoridade, porque está descrito na lei,
de 5 às 21 horas não responde ao abuso de autoridade, mas também não será constitucional, não será legal aquele cumprimento daquela ordem judicial, porque tem que ser durante o dia, conforme descreve a Constituição Federal. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão número 4. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito de apresentar elementos de prova obtidos licitamente para comprovar a verdade a um processo administrativo ou um processo judicial denomina-se presunção de inocência, identificação criminal, ampla defesa ou habeas corpus. Nós temos que responder aqui, é claro, né? Ampla defesa. A gente sabe que um dos direitos e garantias fundamentais é o contraditório e a ampla defesa. Tá bom? O direito de apresentar elementos de prova obtidos litisamente para comprovar a verdade a um processo administrativo ou processo judicial. É importante você ter isso em mente também. O direito ao contraditório e ampla defesa não é só nos processos judiciais, mas também nos processos administrativos. Tá bom? Artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, ou seja, aqueles que estão em conflito, em processo judicial ou em processo administrativo, por exemplo, num PAD, processo administrativo disciplinar, e os acusados em geral, são assegurados o quê? Contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela, a pessoa inerente. Tá? É importante você entender que o contraditório é o direito de participar e o direito de ser ouvido. Mas não só de participar do processo e ser ouvido, mas de participar e ser ouvido com poder de influência. Tá bom? Isso é um desdobramento mais moderno, doutrinário e jurisprudencial que é dado ao contraditório. Porque não basta só te ouvir e no final falar assim, eu não concordo. Ele tem que te ouvir. Você tem que participar do processo. Ele que eu falo, quem está presidindo o processo judicial e quem está presidindo o processo administrativo. Vai ter que te ouvir e vai ter que dizer por que não concorda. Isso é contraditório. Isso é contraditório com o poder de influência. Não é simplesmente participar e falar assim, eu discordo, próximo. Não, aí não tem contraditório. Então, o contraditório, aqui uma visão mais moderna, à luz dos direitos e garantias fundamentais, tem que ser um contraditório com poder de influência. Discorda, mas tem que dizer por que discorda. E aí fica vinculado a essa decisão, por exemplo, contrária ao contraditório, pelo qual foi disposto ali naquele momento, a ponto da pessoa, por exemplo, entrar com recurso, com base naquela orientação, porquê, né, de não porquê de discordar, entendeu? E ampla defesa. Ampla defesa é justamente você utilizar todos os instrumentos disponíveis, legais e constitucionais, a seu favor para você poder se defender com os meios e recursos disponíveis, né? Deve oferecer o contraditório, ampla defesa e os meios de produção de provas pertinentes. Tá bom? Próxima questão, número 5. Tomar um café? Toma um cafezinho aí também e vamos lá. Questão número 5. Determinado projeto de lei complementar, em trâmite no Congresso Nacional, propõe para alguns tipos de crimes considerados de maior gravidade a aplicação de penas de trabalhos forçados, independentemente de posterior regulamentação específica. Nesse caso, à luz da Constituição Federal, olha só, está pedindo a Constituição Federal. O referido projeto de lei é inconstitucional, pois o atual texto constitucional proíbe a aplicação de pena proposta. Parece que essa é a nossa questão, né? Constitucional, pois o atual texto constitucional autoriza a aplicação da pena por trabalhos forçados, não é autorizada. Ilegal, pois o atual texto constitucional autoriza a aplicação da pena proposta, desde que mediante posterior regulamentação específica? Acho que não. Ilegal, pois o atual texto constitucional autoriza a aplicação da pena proposta, independente de posterior regulamentação específica. Então, nossa questão é a letra A, porque é inconstitucional. De acordo com o artigo 5º da Constituição, não pode haver
pena de trabalhos forçados. O que não confunde, por exemplo, que não pode confundir, por exemplo, que uma pessoa que foi presa por um devido processo legal e condenada por sentença definitiva possa trabalhar para, por exemplo, receber benefícios de diminuição da pena. E ela vai receber por isso. Isso não se confunde com trabalhos forçados. Trabalho forçado é aquele que trabalha, não recebe nada, não responde ao devido processo legal. Tá bom? Vamos verificar aqui, ó, princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena personalíssima, ou seja, a pessoa que cometeu aquela conduta criminosa, ela vai ter que responder. Isso não pode passar para outras pessoas. Artigo 5º, inciso 46, fala o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: as penas que são constitucionais e existem e são constitucionais são privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Agora, o inciso 47 fala o seguinte: não haverá, ou seja, é proibido, penas de morte. Aí tem uma exceção, salvo em caso de guerra declarada, no artigo 84, inciso 19. Artigo 84 fala das competências do presidente da República, as atribuições do presidente da República. B, caráter perpétuo, não haverá no Brasil. Outros países existem a pena de caráter perpétuo, no Brasil não haverá. É um direito fundamental, proibitivo, proíbe o Estado, não fazer do Estado. C, de trabalhos forçados, que é pertinente à nossa questão, de banimento, ou seja, expulsão de determinado tipo de brasileiro do país, e penas cruéis. Tá bom, pessoal? Tem que fazer a memorização, a leitura e a releitura desses incisos, porque eles caem bastante e, por vezes, quando cai Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? 6. Sebastião Coy foi informado de que órgãos de inteligência governamentais possuem arquivos com registros de suas atividades cívicas. Curioso quanto ao seu conteúdo, requer o imediato acesso aos registros. A autoridade competente indefere, aduzindo ser segredo do Estado. Nos termos da Constituição, instrumento de controle judicial, não administrativo, judicial, passivo de utilização seria o habeas data. Toda vez que você quiser saber de informações do impetrante, seu, não de seu interesse, não que você tenha interesse em relação a outra pessoa, mas de seu em relação à sua pessoa, em relação ao impetrante, habeas data. Letra D. Vamos ver aqui onde que estão descritos na Constituição os remédios constitucionais, ou rights, a gente chama, tem judiciais e administrativos. Judiciais são habeas corpus, 68, artigo 5º, inciso 68, habeas data, 72, mandado de segurança, tem nos incisos 69 e 70, mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71, ação popular, artigo 5º, inciso 73. E tem também os remédios constitucionais administrativos, são garantias fundamentais, que é o direito de petição, artigo 5º, inciso 34, a linha A, e o direito de certidão, artigo 5º, inciso 34, a linha B. Atenção, se negar, por exemplo, expedir certidão, o remédio constitucional não seria habeas corpus. O remédio constitucional adequado para negar-se, a administração pública negar-se a emissão de certidão é o mandado de segurança. Tá bom, pessoal? Pegadinha de prova, por vezes cai. É importante a gente ter esse conhecimento. Aqui eu coloquei alguns desdobramentos referentes ao próprio habeas data. Inciso 72 fala para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, não em relação ao seu interesse que tem disposto em relação a outras pessoas, mas tem que ser em relação à pessoa do impetrante, constante nos registros e bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, que por vezes são entidades
de cunho privado, mas aquele banco de dados tem cunho de caráter público, tá bom? Para retificação de dados, ou seja, correção de dados, não só de conhecimento, mas também de corrigir dados, quando não se prefira fazê-lo em um processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá bom? Direito protegido, acesso à informação. O acesso à informação é um direito fundamental, ele é protegido pelo habeas data, porque é uma garantia, um é um direito, o outro é garantia para aquele direito. Natureza individual e natureza civil, não tem natureza penal. É gratuito, diferente, por exemplo, igual, por exemplo, o habeas corpus, que também é gratuito. Acesso, retificação e complementação de dados não é para obter certidões, já falei, é um mandado de segurança, não precisa demonstrar interesse nenhum ou para que as informações servirão, não precisa informar para qual é o destino que você quer dar àquela informação. Se a informação é pertinente à sua pessoa, você não precisa dizer por que ou para que você vai utilizar aquela informação. O Estado, a administração pública é obrigada a te informar, não é absoluto, pois existem determinado tipo de informações por questões de segurança da sociedade, não é apresentado, né? Então, existem alguns limites, existem algumas restrições, pode ser qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, personalíssimo, somente pelo titular, salvo os herdeiros do falecido, precisa de advogado, legitimidade passiva, ou seja, a pessoa pela qual o impetrante vai reivindicar de conhecer ou ter acesso àquelas informações ou retificar. Pessoa de direito público ou pessoa de direito privado que controla banco de dados de caráter público. Aí eu coloquei o exemplo, Serasa, tá bom? Para impetrar habeas data, é necessário haver a recusa na via administrativa, tá bom? Ele pediu, foi recusado na via administrativa, você ingressa com a habeas data, tá bom? Vamos agora, paramos nos direitos e garantias fundamentais, falamos dos princípios fundamentais, falamos dos direitos e garantias fundamentais. Agora a gente vai avançar um pouquinho e vai falar da organização do Estado, tá bom? Pertinente às questões, é claro. Questão número 7. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, compreende os estados, compreende o Distrito Federal e compreende os municípios. A competência para legislar sobre assuntos de interesse local a gente sabe que para legislar sobre interesse local, a competência é dos municípios. Se fosse interesse residual, seria dos estados, mas interesse local é dos municípios. Então, a questão a ser marcada, o X na questão correta seria C. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. A competência para legislar sobre assuntos de interesse local é dos municípios. O que tem de interessante aqui que a gente poderia debater e é importante, poderia cair em outra questão? Pessoal, aqui fala a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente não pode confundir os institutos jurídicos. Uma coisa é separação de poderes, outra coisa é independência e harmonia dos poderes, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Uma coisa é teoria dos freios e contrapesos, isso é uma coisa. Outra coisa é pacto federativo. Outra coisa é ponderação de interesses. Outra coisa é União, Estado, Distrito Federal e municípios. Uma coisa é administração pública direta e indireta, que aí reverbera no pacto federativo. Por quê? Quando ele fala organização político-administrativa, ele está falando o quê? Entidades políticas e entidades administrativas. A gente sabe que as entidades políticas, você não sabe, eu vou ratificar agora, eu vou colocar agora essa informação, entidades políticas ou entidades federadas é a União, o Estado, Distrito Federal e o município.
As entidades administrativas, chamadas de entidades administrativas ou administração pública indireta, são as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então você tem que ter em mente o quê? Político-administrativo da República Federativa do Brasil. Político, entidades políticas, entidades federativas ou administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e município. Dessas autonomias, né, que são as autonomias políticas, pode ser descentralizado para a administração pública indireta, só a administrativa. Preste atenção. O artigo 18 da Constituição Federal fala o seguinte: a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios são autônomos entre si. Essa autonomia é autonomia política, pessoal. E a autonomia política, ela compõe de 4 autonomias ou de 4 capacidades. Capacidade administrativa, capacidade legislativa, capacidade financeira e capacidade organizacional ou governamental, dependendo da doutrina. Então a gente tem que saber que a autonomia política tem essas 4 capacidades, ou essas 4 autonomias. Capacidade administrativa é justamente aquilo que a gente tinha falado, por exemplo, das atividades administrativas quando a gente falou dos poderes, mas aqui a gente está falando de pacto federativo, estamos falando de entidades políticas e entidades administrativas, estamos falando de administração pública direta e administração pública indireta. Não se confundem, mas por vezes você vai perceber que o que a gente falava lá de atribuições pode falar aqui também, mas são instrumentos distintos, jurídicos distintos, beleza? Capacidade administrativa, férias, processo licitatório, concurso público. Capacidade legislativa, a gente sabe que existe no âmbito federal a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, no âmbito estadual as Assembleias Legislativas, no âmbito municipal Câmara dos Vereadores. Capacidade legislativa. Capacidade organizacional ou governamental. Por exemplo, a gente sabe que eles podem eleger seus próprios agentes no âmbito no âmbito federal, no âmbito da União, presidente da República, senador, deputado federal. No âmbito dos estados, governador, deputado estadual. No âmbito dos municípios, prefeito, vereador. Organização, a gente sabe que no âmbito da União tem a Constituição Federal, no âmbito dos estados tem a Constituição Estadual, e aqui nos municípios a doutrina fala que nós seríamos uma forma de Estado, ou seja, uma federação diferida, porque nós não temos a Constituição Municipal, que a gente tem a Lei Orgânica do município. A Lei Orgânica do município não é uma Constituição Municipal, ela não tem status de poder constituinte. A Câmara dos Vereadores não tem status de poder constituinte, então não é uma Constituição Municipal. Poderia dizer com muitas aspas e de maneira coloquial, ou seja, com a tecnia, não seria técnico jurídico você falar que a lei orgânica do município é como se fosse a Constituição Municipal, mas não é técnico você falar isso, não está correto juridicamente você falar isso. A lei orgânica, ela é uma lei maior dentro do município, só que ela não tem status constitucional, como tem, por exemplo, as constituições estaduais. Então, seriam aquilo que a doutrina chama de forma de Estado federação, né? É uma forma de Estado federação, uma forma federativa anômala, diferida, porque apesar de União, Estado, Distrito Federal e município serem autônomos politicamente, ou seja, não terem hierarquia, não há hierarquia entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Isso é resolvido pela uma predominância de interesses, uma repartição de competências tipo 23, 21, 22, 23, 24,
artigo 29 e 30 da Constituição Federal, vai estabelecendo diferentes competências para diferentes entidades políticas. Mas só que a gente sabe, por exemplo, falamos da administração pública direta e falamos das capacidades. Falamos que é autonomia política e dividimos em 4 capacidades. Só que aí pode ser descentralizado uma dessas capacidades, que é só uma, que é a capacidade administrativa, para as entidades da administração pública indireta, que a gente chama de entidade administrativa, que é a autarquia, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Claro, tem outros desdobramentos, tem outros institutos jurídicos que a gente poderia falar de administração pública direta e indireta, mas aí fica por um curso teórico. Aqui é um curso de questões, é um curso que a gente dá pinceladas e a gente faz um desdobramento mais ou menos de cunho para o conhecimento do aluno, tá bom? Algo mais completo poderia ser falado, mas aí a gente ficaria horas aqui, ficaria muito extenso, não seria uma turma de exercício, entendeu? Mas o básico que a gente poderia falar para a gente ter mais ou menos uma noção da organização político-administrativa do Estado, é importante a gente saber essas diferenças, beleza? E a gente fala das competências do município, está descrito no artigo 30, e lá no artigo 30, inciso 1, fala que a competência legislativa exclusiva, não está descrito isso, né? Isso é a doutrina que vem pormenorizando o inciso 1 e falando que aquilo ali é uma competência legislativa e exclusiva dos municípios, que é interesse local, tá? Preste atenção que é exclusiva, porque não pode ser delegado, por exemplo, ao Estado da União, por meio de lei complementar ou de qualquer outra forma. É uma competência legislativa, não é administrativa, é uma competência legislativa e exclusiva dos municípios, tá bom? E também outra competência do município é suplementar, complementar, sinônimo, a legislação federal e a legislação estadual no que couber, para atender suas especificidades no âmbito do município, tá bom? Vivemos em um país continental, onde determinados tipos de municípios, né, ao sul ou ao norte, ao leste ou ao oeste, tem particularidades, e para atender essas particularidades ele pode complementar e suplementar a legislação federal e a legislação estadual, tá bom? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo, que tem caráter essencial. Preste atenção que gás canalizado é uma competência dos estados, está descrito lá na Constituição também. Costuma cair em prova, salvo engano, a gente vai falar uma questãozinha referente a isso aqui também, tá bom? Manter com cooperação técnica e financeira da União, dos estados, programas de educação infantil e ensino fundamental. Dar atenção a esse artigo hoje está no final e poucos dão atenção e as bancas, por vezes, para eliminar, usam artigos ou incisos mortos, entre aspas, né? Porque está lá no final e a pessoa acaba esquecendo, tá bom? Artigo 31 caput fala o seguinte: a fiscalização dos municípios será exercida pelo poder público, pelo poder legislativo municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do poder executivo municipal, as suas controladorias, tá? Controladorias gerais no âmbito municipal. E seria controle interno. Controle externo é exercido pelo poder legislativo. Já falamos. Competências típicas do poder legislativo: legislar e fiscalizar. E a gente percebe, conforme a gente vai passando os olhos e vai fazendo a leitura na Constituição, esses temas vão se encaixando, esses temas nós vamos aumentando no nosso portfólio de conhecimento e agregando mais informações, tá bom? Parágrafo 1º fala o seguinte: o controle externo da Câmara será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. É interessante duas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Primeiro, que o Tribunal de Contas não
não é poder legislativo. Ele auxilia o poder legislativo, mas é um órgão constitucional autônomo. E outra, é vedada a criação, depois da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, a criação de tribunais de contas municipais. Mas aqueles que existiam antes da Constituição de 88 existem até hoje, salvo engano, só o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo, capital do Rio de Janeiro e capital de São Paulo, que tem tribunais de contas municipais, salvo engano. Eles foram criados antes da Constituição de 1988. Então, a eles não foram vedados, tá bom? O que não pode é, depois da Constituição de 1988, vir um município e tentar criar um Tribunal de Contas municipal. Como é que será feita a fiscalização das suas contas? Será realizado pelo Tribunal de Contas do âmbito dos estados, feito no município, tá bom? Questão número 8. A gente fecha aqui. Na questão número 8, a gente dá uma pausa, depois a gente volta na questão 9 e a gente vai até a 15, tá bom? Procurador do município Alfa precisa analisar sobre a competência municipal no que tange a função legislativa, a denominada competência legislativa. Portanto, no caso da legislação sobre assuntos de interesse local, essa competência é classificada como, a gente já até falou, como competência legislativa e exclusiva dos municípios. Então, a nossa resposta seria a B. Procurador do município, a gente sabe que é um advogado do município. Tem uma questãozinha que a gente vai fazer aqui da Banca Selecom. É uma maldade, mas só que a gente tem que enfrentar esse tipo de questão, a gente tem que entender. Apesar de ser advogado do município, ele exerce um cargo. E o cargo dele não é advogado, o cargo dele é procurador do município. Mas a gente sabe que para ser procurador do município ele tem que ser advogado. Preste atenção em relação a isso. Existem outros procuradores também, não confunda. Existe o procurador da República, ele não compõe o Poder Executivo, ele compõe o Ministério Público da União. Procurador da República, tá bom? Preste atenção em relação a isso, não vai confundir. Também tem Procurador da República no Ministério Público Estadual, ou melhor, tem Procurador de Justiça no Ministério Público Estadual, Procurador da República, Ministério Público Federal, Procurador de Justiça, Ministério Público Estadual. Então, não confunda esses cargos procuradores, tá? Procurador do município, procurador do estado, procurador do município, advogado do município, procurador federal, advogado da União, procurador do estado, advogado do estado, procurador de justiça, Ministério Público Estadual, procurador da República, Ministério Público Federal, que compõe o Ministério Público da União. Tá bom, pessoal? Trouxe aqui mais ou menos o que a gente já tinha falado. Competência para legislar sobre assuntos de interesse local, competência legislativa e exclusiva dos municípios. Ele pode suplementar e complementar legislação federal, legislação estadual, no que couber. Competência concorrente, artigo 24, preste atenção. O artigo 24, quando ele fala da competência concorrente, ele cita somente a União e cita somente os estados do Distrito Federal. O Distrito Federal, a gente sabe que ele compõe de competências tanto estaduais como competências municipais num só. O Distrito Federal tem tanto competência municipal como competência estadual. E ele está descrito no artigo 24, mas os municípios não estão. Dentro daqueles incisos do artigo 24, a competência concorrente não está descrito o município. Mas o município pode suplementar e complementar a legislação estadual, a legislação federal. Só para não confundir isso. Um é artigo 30, inciso 2, o outro é artigo 24, que fala da competência concorrente. O que está descrito no artigo 24 de competência concorrente não pode ser levado em consideração dos municípios, se cair na prova, conforme a competência concorrente descrito no artigo 24 da União, dos estados e dos municípios, a questão está errada. É só isso que eu quero que você tenha em mente, tá bom?
Diferente das administrativas, ou seja, a gente está falando das competências legislativas. Agora, competências administrativas, que são ações, são temas. As competências legislativas são verbos. Então, você vai verificar que existe uma diferença. A União vai se limitar a estabelecer normas gerais. Quando não houver normas gerais da União, os estados exercem a forma plena daquela legislação. Surgiu a norma geral da União, ela vai suplementar, vai complementar o que descreve nas normas gerais para atender a sua especificidade no âmbito dos estados, mas a ela não pode contrariar, tá bom? Os estados do Distrito Federal poderá complementar ou suplementar a norma geral da União. Aí, parágrafo 3º, os estados do Distrito Federal, caso não haja lei federal, ou seja, caso não haja norma geral, exercerão competência plena para atender suas demandas, tá bom? Naquilo que for contrário, olha lá, a superveniência de lei federal sob norma geral suspende, não revoga, tá? Suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Ela fica suspensa, ela fica latente, ela fica letárgica, né? Como se desse um efeito paralisante nela. Ela é suspensa, ela não é revogada, tá bom? A superveniência de lei federal sobre normas gerais. Não existia norma geral sobre determinado tipo de tema. Por exemplo, de direito urbanístico. Não existia lei federal sobre aquele tema. E aí, de repente, surgiu uma norma geral sobre aquele tema. Se a lei estadual falou de algum tema sobre direito urbanístico que é contrário à norma geral, essa parte que é contrária, ela é suspensa a sua eficácia, tá bom? O restante que está em sintonia da norma estadual está valendo. Aquilo que for contrário é suspenso, não é revogado, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente fala das questões 9 até as questões 15. Espero vocês. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.